Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma fase do Mundo 3 do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nós chegamos agora à fase 17. A gente viu no vídeo anterior, na aula anterior, a gente estudou as tuplas e agora chegou a hora de estudar as listas, que são semelhantes às tuplas, mas que têm uma pequena diferença que faz todo o valor para elas. Mas como toda aula de Python que começa, eu gostaria de agradecer muito a todos os colaboradores. Foram mais de 1000 pessoas que fizeram esse curso acontecer e se você está vendo esse vídeo agora, com certeza deve muito a essas pessoas, assim como eu devo. E se por acaso você não estava na época da colaboração para poder fazer esse curso acontecer, saiba que existem outros projetos no curso em vídeo. Você pode ser um desses colaboradores e para isso é simples, é só acessar esse endereço que está aqui na tela, que é o cursoemvideo.com/apoie ou apoie.me/cursoemvideo. Aqui na descrição do vídeo tem tudo explicadinho. Durante a aula vai aparecer um monte de nome, foram os colaboradores que fizeram a colaboração suficiente para poder aparecer durante as aulas e eu fico muito feliz por tudo isso ter acontecido. E eu já dei o aviso na aula anterior, no iniciozinho, e venho aqui nessa aula 17 também dar o aviso. A Hostnet, essa aqui, a nossa patrocinadora desde o início da história do curso em vídeo, agora está fazendo hospedagens em Python. Então, se por acaso você já é um gafanhoto um pouco mais avançado, que está criando alguma coisa em Python para a web, você pode contar com a Hostnet para hospedagem de Python. A gente ainda vai trazer muito conteúdo legal aqui de Python para a web. Mas vamos parar de papo porque começa agora a parte teórica da sua aula. No vídeo anterior, na aula 16, a gente aprendeu que as tuplas são muito importantes para guardar elementos. Então a gente viu na aula anterior, por exemplo, vou colocar aqui, nós temos 4 elementos para armazenar. Eu preciso guardar um hambúrguer, um suco, uma pizza e um pudim. E eu tô com fome. Para colocar isso dentro de uma tupla, eu coloco todos esses elementos, cada um entre aspas, separo eles por vírgula e coloco tudo entre parênteses. Então eu coloquei ali, uma tupla lanche que tem hambúrguer, suco, pizza e pudim. O que vai acontecer na memória do computador? Ele vai criar uma estrutura composta, ele vai criar uma variável composta, exatamente como essa daqui. Eu tenho o lanche e todos os elementos, a numeração está aqui, a estrutura lanche, que está aqui, eu tenho os números 0, 1, 2 e 3 para os índices. Então eu tenho os elementos que o Python chama de chave, ou key, e eu tenho a numeração a partir do 0. O primeiro elemento é 0 e assim sucessivamente até o último. E ele vai colocar cada um dos elementos lá dentro. É assim que funciona na memória do seu computador. Se por acaso eu der, print lanche 2. Print lanche 2 é o seguinte, é só você olhar pela chave aqui embaixo. A chave 2 é a pizza, então é quem ele vai mostrar. Então, exatamente quando eu dou o comando print lanche 2, ele vai mostrar a pizza para mim. E aí também existe uma peculiaridade das tuplas que a gente viu na aula passada. Se por acaso eu der, por exemplo, lanche 3 recebe picolé. O lanche 3 tá com pudim exatamente agora. Quando eu tento botar picolé, se eu tentar fazer isso, não é possível, porque exatamente existe uma regra clara, que a gente viu isso na aula passada, que as tuplas são imutáveis. Isso é, uma vez que eu defina hambúrguer, suco, pizza e pudim, eu não posso mudar, porque a regra é que as tuplas são imutáveis, está aqui embaixo de mim. E aí você me pergunta, Guanabara, mas como é que eu consigo resolver esse problema? Eu quero mudar o pudim para picolé. Aí você não vai poder utilizar uma tupla. Você vai ter que utilizar em Python uma lista. Simples desse jeito. O problema é que às vezes a manipulação de valores em variáveis compostas dentro do Python utilizam-se de comandos diferentes. Por isso que eu tive que fazer uma aula extra só para lista. Na verdade, essa é a parte 1. Lista é um assunto tão vasto, tão amplo e que tem várias possibilidades e a gente aqui separou em 2 momentos. Então, até o momento, a gente tem listas e tuplas. As tuplas estão entre parênteses. As listas para o Python, para você identificar que você não quer uma tupla, que você quer uma lista, é só você não usar parênteses. Você utiliza colchetes. Então, se eu fizer de forma similar àquilo que eu fiz anteriormente, então, por exemplo, vou colocar lá, o lanche recebe hambúrguer, suco, pizza e pudim. Só que agora ele está entre colchetes, que são aqueles quadradinhos. Ele vai criar uma estrutura muito parecida com aquela que a gente acabou de ver e que a gente viu também na aula anterior. Vai colocar os elementos ali, ele colocou o hambúrguer, o suco, a pizza e o pudim. E se por acaso eu fizer aquele comando anterior, lanche 3 recebe picolé, o picolé vai entrar no lugar, o pudim vai ser eliminado, porque as listas são mutáveis, podem ser mutáveis, e o picolé vai entrar no lugar.
A partir de agora, o lanche 3 não é mais o pudim. O lanche 3 agora é o picolé, exatamente como eu pedi nesse comando aqui. Simples desse jeito. Então essa é a diferença básica entre as tuplas e as listas. Tanto as tuplas quanto as listas, elas guardam vários valores, elas são variáveis compostas. A diferença é que tuplas são imutáveis e listas podem ser modificadas. Mas as duas têm a estrutura muito semelhante, é só você comparar aqui que visualmente aqui na nossa representação gráfica elas são exatamente iguais. A única diferença é umas são mutáveis e as outras não são mutáveis. É claro que na parte física, na parte prática da coisa, até alguns comandos são diferentes. Por exemplo, na tupla anteriormente você não poderia adicionar um valor. Se eu coloquei aqui que são 4 lanches até o final. Agora, como as listas são mutáveis, eu posso adicionar lanches aqui do lado. E aí você está pensando, agora na barra é só você botar lanche 4 recebe qualquer outra coisa. A gente vai ver na hora prática que isso não funciona. E para adicionar elementos novos na lista, a gente vai usar um comando especial, que é o método append. Então eu vou botar aqui, ó, lanche.append cookie. Então eu vou adicionar, eu estou adicionando um elemento aqui no final. O comando append ele adiciona no final da minha lista. Então se eu dou esse comando lanche.append cookie, ele vai pegar, vai criar o elemento 4. Então, ó, esse elemento ele não existia, a partir de agora ele existe e eu vou adicionar a ele um cookie. Outra coisa que você pode fazer numa lista é adicionar elementos em outras posições. Por exemplo, eu posso adicionar um elemento entre a pizza e o picolé aqui. Ou, por exemplo, eu posso adicionar um item antes de hambúrguer. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero adicionar um item extra aqui antes de hambúrguer. Eu quero que hambúrguer chegue para o lado e eu adicione um item exatamente aqui. Para isso eu vou usar outro método do objeto de lista, que é o método insert. Eu posso fazer assim, ó, lanche.insert 0 cachorro-quente. Então eu estou adicionando um cachorro-quente na posição 0. Então olha o que vai acontecer, ó. Ele vai adicionar uma posição no 0. Perceba que no final, ó, o cookie que era 4 virou 5, o sorvete que era 3 virou 4, a pizza que era 2 virou 3 e assim sucessivamente. Então eu abri um espaço e o próprio Python já refez a numeração das chaves. Agora, aqui nesse cantinho, eu vou adicionar o cachorro-quente. Simples desse jeito. Viu como é fácil fazer manipulação de listas? Então, até o momento, a gente viu declaração de lista. A gente pode fazer de duas maneiras. Na aula prática, você vai ver a outra maneira, que é utilizando uma funçãozinha chamada list. Vimos como adicionar no final com o método append e vimos como adicionar em qualquer outra posição, utilizando o método insert. Agora, a gente vai aprender a apagar elementos. Apagar elementos também tem mais de um comando. O comando mais básico é o comando del. Note que não é um método aqui, ó. Seria del lanche 3. Isso é, eu estou tentando eliminar aqui o lanche 3. Outra maneira de eliminar a pizza seria lanche.pop3, exatamente como está escrito aqui do lado. Você pode utilizar o método pop. Normalmente, o método pop ele é para eliminar o último elemento, mas você pode passar como parâmetro o índice que você quer eliminar. E existe um outro método que é o método remove. Você pode dar lanche.remove e aí no remove você não vai indicar o índice, você vai indicar o valor que você quer eliminar. Então, remove pizza. Se você quiser remover pela chave, pelo númerozinho que está aqui embaixo, você pode usar o comando del ou o método pop. Se você quiser eliminar pelo conteúdo, você usa o método remove, como está representado aqui do lado. Em todos esses casos, olha o que vai acontecer. Ó. O 3, o índice 3 ou a pizza está aqui. Ó. O que vai acontecer? Ele vai eliminar a pizza, vai eliminar o valor e vai refazer os índices. Ó. O picolé que está no 4 e o cookie que está no 5, eles vão se reposicionar. E o índice 5, que estava aqui, ó, não está mais. Então ele elimina o elemento e reposiciona a contagem dos índices. Tudo isso de forma automática. E como eu disse anteriormente, se você quiser, você pode utilizar o método pop isoladamente. Você pode utilizar, se você botar exatamente como está aqui, ó, lanche.pop, ele vai eliminar o último elemento. No meu caso aqui, ó, o último elemento é o cookie. Então ele vai eliminar o cookie, vai remover o índice e tirar a chave. E a minha lista vai ficar desse jeito que está aparecendo aí. Mas aí uma dúvida pode acontecer. E se por acaso eu tentar remover um elemento que não existe? Um índice que não existe? Ou, por exemplo, se eu utilizar aqui, ó, o lanche.remove pizza. E se você prestar atenção aqui, a pizza não existe mais na minha coleção. Ela não existe mais na minha lista. Se eu tentar remover a pizza aqui, eu vou receber um erro da linguagem. Mas existe uma maneira muito fácil de verificar se a pizza está na listagem, que é utilizar a estrutura if, que a gente viu no mundo anterior, juntamente com o operador in. Dá uma olhada só. Eu só vou remover o lanche da pizza se por acaso a pizza estiver na lista. Então, if pizza in lanche, isso é, a pizza está no lanche? Não está, então ele não vai remover. Ele só vai remover a pizza se a pizza estiver no lanche. Simples desse jeito.
Se você é um gafanhoto iniciante e não aprendeu outras linguagens de programação, você percebe que poucas linguagens de programação têm esse poder de fazer isso daqui utilizando um operador da linguagem. O operador in é poderosíssimo para as estruturas compostas do Python. Então esse código que está aparecendo aqui na tela é totalmente válido. Outra coisa que você pode fazer com as listas é criar listas através de ranges. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, a gente já viu range quando a gente aprendeu a estrutura for no mundo anterior. Então eu posso fazer isso aqui, ó. O valor é uma lista, tá vendo? Eu falei anteriormente que eu ia utilizar uma funçãozinha, que é a função list, para declarar uma lista. Eu posso declarar uma lista partindo de um range de 4 até 11. A gente aprendeu que esse range de 4 até 11 ele vai começar em 4 e vai parar em 10. O último elemento ele é eliminado. Então, basicamente, ele vai fazer uma contagem de 4 até 10. Ela tá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai colocar tudo isso dentro de uma estrutura chamada valores. Então, ele vai colocar aqui, ó, ele vai criar uma lista chamada valores, com os elementos e com os índices. Ele vai colocar aqui as chaves de 0 até 6, como foi feito aqui na animação, e está aí a sua estrutura criada. O range, ele cria uma estrutura já organizada, né? Ordenada de forma crescente, porque o range ele vai pulando de elementos. Você pode até utilizar o range com 3 elementos, 4, 11, 2. Ele vai de 4 até 11, pulando de 2 em 2. Mas ele vai já, de forma crescente, ele vai criando os elementos já em ordem. Aí você fala, poxa, mas e se eu quiser um elemento fora de ordem? É só você criar como você fez ali alguns minutos atrás com os alimentos. Então eu posso fazer isso daqui, por exemplo. Se eu botar valores 82544930, exatamente como está aqui. Ele vai pegar esses valores e colocar dentro da lista. Tá aqui, ó. Eu tenho os valores ali dentro. E eles não ficam em ordem. Mas existe sim uma maneira de colocá-los em ordem de maneira simples, que é utilizando o método sort. Então vou colocar aqui, ó. Se eu botar, ele está nessa situação aqui, ó, 82544930. Isso aqui não está em ordem. Se eu der o comando valores.sort, simples assim, ele vai ordenar todos os valores e agora eu tenho 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 organizados. E se por acaso você quiser a ordem inversa, é simples também. É só você criar o método sort, fazer uma chamada para o método sort, utilizando um parâmetro, que é o parâmetro reverse igual a true. Lembrando que true tem o T maiúsculo no Python. Fazendo isso, os valores ficam ordenados na ordem reversa e ficaria 9854320. Viu como é fácil? Outra coisa que você pode fazer numa lista é saber o tamanho dela. A qualquer momento, se você utilizar o comando len, a função len interna do Python, você vai ter lá, ó, o len de valores é quantos elementos ele tem aqui. E aí você pensa, são 6 elementos. Não são 6. Ele vai de 0 até 6. Então ele vai falar, 9854320, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elementos. Então, o len de valores é igual a 7. Isso é útil também quando você quer fazer laços, que a gente vai fazer agora na parte prática da sua aula. Já estou aqui no meu ambiente do sistema operacional. Eu vou aproveitar para fazer uma propagandazinha rápida aqui, ó. Estudonauta.com. Esse aqui é o site onde a gente está criando cursos fora do curso em vídeo. Então a gente já está lá em andamento. Um curso de programação básica, diferente do curso de programação básica do curso em vídeo, que já está bem antigo, agora ele está super atualizado. Tem um curso de programação para Android Studio, para você criar aplicativo para o seu celular. Tem um curso também de linguagem C, que a galera que está fazendo faculdade sente muita dificuldade. Tá bem legal, a galera está gostando bastante. Tem um curso de PHP com banco de dados MySQL, utilizando MySQL Improved. E também tem um curso para você que quer ter um canal do YouTube e não sabe como escolher câmera, ângulo de filmagem, tratamento, edição, After Effects. Tem tudo aqui nesse site. Por enquanto, não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser que o site esteja fechado ainda para novos inscritos, porque a gente ainda está em período de alpha tester. E se você quiser verificar se tem vaga para você testar, é só você acessar cursoemvideo.com/apoie ou apoie.me/cursoemvideo. Se tiver vaga lá para apoiador de teste, faça. E se por acaso você está vendo bem depois e pode acessar estudonauta.com e ver lá o site principal, assine o site, é uma mensalidadezinha pequenininha e você pode ver todos esses cursos que eu falei e todos os outros que forem aparecendo conforme o tempo. Acabado o momento jabá, vamos abrir o PyCharm. Meu PyCharm ele foi atualizado agora essa semana. Então ele já está na versão Community 2018 alguma coisa. Com certeza, se você está vendo o vídeo depois, ele já foi atualizado para outra versão. Mantenha sempre o seu PyCharm atualizadinho. Então, ó, tá vendo? Ele abriu aqui, ó. É a 2018.1 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente, quando você está fazendo ou mais tarde, você vai ver 2019, 2020, não sei quando você está vendo esse vídeo. Ele vai abrir aqui. Eu tenho o meu ambiente de teste, que eu tenho toda a aula, está abrindo o meu projeto, e já está aqui. Vamos maximizar.
Vou jogar aqui para a tela inteira e no meu projeto de sempre vou criar a aula 16. Ó. Vou botar um direito aqui no Python Teste, novo, Python File, aula 16, ok. E aí eu consigo criar meu código. Vou tirar isso daqui e vamos testar o funcionamento das listas no Python. Então aqui, ó, por exemplo, eu posso chegar e fazer assim, ó. Vou criar uma lista chamada num e essa lista chamada num vai ser uma lista. Ó, vamos criar uma tupla. Por exemplo, 2, 5, 9 e 1. Acabei de criar uma tupla. Se eu mandar escrever, ó, print num, ele vai me mostrar a tupla inteira. Vamos executar, ó, botão direito e run. Ó, 2, 5, 9 1. Se por acaso eu tentar mudar, ó, número na posição 2, número na posição 2 é o 9, né? 0, 1, 2, 9. Vai deixar de ser 9, vai ser 3. Se eu tentar fazer isso, ele vai me dar um erro porque eu não posso, porque a minha tupla é imutável. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar isso aqui como comentário. Lembrando, lá no iniciozinho, o comentário é uma hashtag. Vou transformar isso aqui de uma tupla em uma lista. Simples assim. Agora ele é uma lista. Se eu mandar escrever, vai escrever na tela exatamente igual, só que agora ele está entre colchetes, mostrando que é uma lista. Se por acaso, ó, tá vendo? 2, 5, 9, 1. Se por acaso eu mandar fazer o num2 valer 3, ele vai valer 3. Ele vai deixar de valer 9 aqui, como ele está, e vai passar a valer 3. Então tá lá, ó. 2, 5, 3, 1. É mutável, sem problema nenhum, tranquilamente. Se eu tentar fazer aqui, ó, esse aqui é 0, 1, 2 e 3. Se eu tentar fazer num 4 recebe 7, eu vou executar e ele deu um erro. Eu não posso adicionar valores dessa maneira, como eu adiciono, por exemplo, numa linguagem conhecidíssima como PHP. Para eu adicionar o valor 7, eu tenho que fazer isso daqui, ó. Num.append 7. Só estou adicionando o valor 7 ao elemento. Então, tá lá, ó. Agora eu tenho 2, 5, 3, 1 e 7, que é o valor aqui do final. Tranquilidade? Outra coisa que eu posso fazer é fazer aquilo que a gente viu durante a aula, né? Num.sort. Se eu dou num.sort, ó, 2, 5, 9, 1, 7, tá totalmente fora de ordem. Se eu mandar o sort, ele vai colocar lá, ó. 1, 2, 3, 5 e 7, colocou em ordem. Se eu colocar entre parênteses reverse igual a true, executando, ele faz 7, 5, 3, 2 e 1. Sem problema. Outra coisa que eu posso mostrar, eu posso mandar mostrar um print formatado aqui, mostrando o seguinte: essa lista tem tantos elementos. E eu quero saber quantos elementos tem. É só eu colocar len de num. A minha função len retorna quantos elementos tem. Então tá lá, ó. Essa lista tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que 7 está na posição 0. Outra coisa que eu posso fazer é adicionar valores. Por exemplo, aqui, ó, antes de mostrar, eu vou fazer com que num.insert, aí eu posso inserir um valor. Esse aqui, ó, 0, 1, 2. Eu quero na posição 2 inserir o valor 0. Então ele vai pegar esse 3, jogar para frente, como todos os outros, e adicionar o 0 aqui depois do 5. Vamos ver? Olha lá, ó. Depois do 5 ele adicionou o 0 e chegou todo mundo para o lado e refez os índices. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é colocando em prática aquilo que você viu durante a aula teórica. Vamos brincar agora com a remoção de elementos. Vou remover um elemento aqui, ó. Se eu botar num.pop, simples assim, ó, sem parâmetro, ele vai eliminar o valor 1 aqui. Executando, tá lá, ó. Ele não tem mais o valor 1, porque eu dei pop. Se por acaso eu botar pop 2, por exemplo, 0, 1, 2 é o elemento 0 que eu tinha acabado de adicionar. Então, se por acaso eu eliminar o elemento 2, o 0 some da lista. Aqui no caso o 1 vai voltar para o final, porque eu, né, tirei o pop final. Então tá lá. Ele eliminou o 0 da lista. Faça suas práticas aí. Faz seus testes para você ver o comportamento e você mostrar para você mesmo que a coisa está funcionando. É muito importante você não ficar só confiando no que eu estou fazendo. Abre o seu PyCharm e pratique junto com a aula. Bota um pause. Vai demorar um pouco mais para você assistir a aula? Tudo bem. Você não está com pressa de terminar. Você está com vontade de aprender. Existe uma grande diferença aí. Outra coisa que eu posso fazer? Ó, vamos fazer uns testes aqui. Ó. Eu vou adicionar... Deixa eu tirar esse pop aqui. Vamos ver como é que funciona... Como está funcionando minha lista. 7, 5, 0, 3, 2, 1. Eu vou adicionar aqui, eu vou mudar esse 0 aqui para um elemento que já exista. 2. Isso é, na posição 2 vou colocar o elemento 2. Então tá lá. 7, 5, 2, 3, 2, 1. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar num.remove o elemento 2. E aí? O que ele vai remover? Ele vai remover só o primeiro 2? Vai remover só o último 2? Ou ele vai remover os dois números 2? Vamos ver. Executando. Tá lá, ó, ele só eliminou o primeiro elemento 2.
Então, o remove, ele procura do início da lista a primeira ocorrência do valor que você mandou eliminar e elimina. Ele não vai até o final para eliminar o 2, mas dá para fazer isso através dos laços. Outra coisa que eu posso fazer, ó, em vez de remove 2, eu vou mandar remover o valor 4, que nitidamente não está na lista. Quando eu executar, ele deu erro. Então, eu vou fazer o seguinte, aquilo que eu já tinha feito durante a aula. Se o 4 in número, ele remove o 4. Se não, vou até botar assim. Se não, print, não achei o número 4. Olha lá, ó. Olha lá, não achei o número 4, ele não remove. Se por acaso não for o valor 4, se for o valor 5, por exemplo, se o 5 estiver na lista, ele remove o 5. Se não, ele vai dizer que não achou o número 5. No meu caso aqui agora, ele removeu o 5 porque o 5 estava na lista. Então, o uso do in aqui é muito útil. Se você não aprendeu outras linguagens de programação, você não consegue entender o valor desse comando, o valor dessa estrutura que está aparecendo aqui. Mas pode confiar em mim, programadores de outras linguagens têm muito mais trabalhos do que programador Python. E se você não quiser, por exemplo, mostrar a lista dessa maneira, se eu quero mostrar a lista mais bonitinha, então beleza, vamos apagar aqui, vamos criar um exemplo novo. Eu vou criar aqui mais uma lista, que eu vou chamar de valores. Meu valores vai ser uma lista. Eu posso começar uma lista vazia assim ou assim. Tanto faz. Tá? Você escolhe. Eu vou criar assim, usando colchete. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Valores.append, o valor 5. Valores.append, o valor 9. Valores.append, o valor 4. Beleza. Se eu der print valores, ele vai me mostrar exatamente minha lista, 5, 9 e 4. Só que eu não quero mostrar os valores assim, eu quero mostrar bonitinho. Eu quero mostrar os valores são e botar bonitinho aqui. Então eu posso fazer assim, ó. Posso usar um for valor in valores. Então eu criei um for aqui. Em vez de fazer o range, eu estou fazendo para cada elemento da minha lista. Então eu estou botando para cada valor em valores, print. Vou botar um print formatado aqui. Ele vai colocar, sei lá, vai botar o valor, o V, e uma reticência. Tá lá, ó. Agora eu botei 5, 9 e 4. Se eu quiser na mesma linha, é só botar end igual a nada. Então tá lá, ó, 5, 9 e 4. Então eu mostrei de outra maneira. Se eu quiser também, além do valor, quiser o índice, né, as chaves, eu posso fazer o seguinte, ó. A chave e o valor, em vez de botar em valores, eu vou botar in enumerate valores. A gente já viu isso na aula anterior. O enumerate, ele pega tanto a chave quanto o valor. Então, eu posso botar assim, ó. Na posição C, encontrei o valor V. Vou tirar esse end aqui para ficar cada um numa linha e vou tirar essa reticência. Vou botar uma exclamação. Então, ele vai fazer assim, ó. Isso aqui é um for. Vou botar até aqui fora. Print. Cheguei ao final da lista. Digita esse código aqui no seu PyCharm. Faz isso, pausa o vídeo, digita esse código e vê como isso funciona. É muito importante que você faça os seus próprios testes. Executando aqui, espero que você tenha digitado, pausado e digitado. Ele mostrou, ó, na posição 0 eu encontrei o valor 5, na posição 1 eu encontrei o valor 9, na posição 2 eu encontrei o valor 4 e cheguei ao final da lista. Esse aqui é o resultado da execução do meu programa. Ele está reclamando aqui, vou botar um list. Ele para de reclamar. Esse sublinhado verdinho aqui é porque o PyCharm não reconheceu a palavra valores, né? Porque ele está todo em inglês. Outra coisa que você pode fazer é ler valores pelo teclado e colocar dentro da lista. Vou botar lá for cont in range de 0 até 5. Aí vou colocar lá valores.append. E aí dentro do append eu vou ler um valor inteiro, que é um input, digite um valor. Vamos executar. Olha lá, ó. Digite um valor, 4. Digite outro valor, 8. Outro valor, 9. Outro valor, 1. Outro valor, 3. E acabou. Olha lá, ó. Na posição 0 eu encontrei o valor 4, na posição 1 eu encontrei o valor 8. Então eu peguei esses valores e fui colocando dentro da minha lista através do teclado. E nos exercícios que estão vindo quase aí daqui a pouquinho, eu vou usar isso à exaustão. Eu vou dar várias situações onde você vai precisar ler valores, colocar dentro de lista, analisar esses valores e colocar para frente. Outra coisa que você pode fazer, ó, isso aqui é uma peculiaridade do Python nas listas. Dá uma olhada aqui. Eu vou criar uma lista A, que vai ter os valores 2, 3, 4 e 7. Beleza. E vou criar uma lista B, que vai receber a lista A, certo? Então, se eu mandar printar o A e depois printar
para o B, você vai ver que ele vai mostrar que as duas listas são iguais. Olha lá, 2, 3, 4 e 7, o A e o B. Vamos botar aqui ó, um print formatado. Lista A. Aí vou mostrar a lista A. Vou fazer aqui também um print formatado. Lista B. Ele vai mostrar a lista B. Executando. Tá lá, a lista A está com 2, 3, 4 e 7, a lista B está com 2, 3, 4 e 7. Se eu chegar aqui em cima e fazer, por exemplo, B na posição 2, B na posição 2 é o 4, vou mudar para 8, certo? E aí você pensa o seguinte, se eu mudar a lista B para 8, isso aqui vale 8 e aqui vai continuar valendo 4, né? Porque eu estou mandando mexer na minha lista B. Na hora que eu executar, olha a surpresa. Ele mexe em uma lista e mexe em outra. A partir do momento em que eu igualo uma lista na outra, o Python cria uma ligação entre elas. É muito importante que você lembre disso. Tem muita gente que começa estudo de lista e acaba que na hora que faz, achando que está fazendo uma cópia de uma lista, na verdade ele está fazendo uma ligação de uma lista com a outra. Mas existe uma maneira de fazer uma cópia entre uma lista e outra. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu faço com que B receba A, ele faz uma ligação. Se eu mando B receber todos os itens de A, e a gente viu isso em fatiamento lá no início do curso, a gente viu como fatiar uma string. É a mesma coisa. Então, se eu mando com que o B receba uma cópia dos valores, ó, esse jeito aqui eu vou pegar todos os valores de A e jogar em B. E aí ele não vai criar uma ligação, ele vai criar simplesmente uma cópia. Então, para criar essa linha aqui, cria uma cópia de A dentro de B. E aí, se eu mudar a posição 2 do B para 8, olha a diferença agora. No A continuou 4 e no B agora está 8. Então agora B não tem ligação nenhuma com A não ser que no início ele criou uma cópia dos valores de A. Beleza? Ficou claro isso na sua cabeça? Se por acaso ainda não ficou claro, assiste essa aula novamente. Tem muita gente que acaba desistindo mais pra frente de aprender uma linguagem de programação porque não pratica o suficiente. Eu sempre vou ser chato e vou ficar repetindo isso pra você. Aprender a programar não é velocidade, é paciência, criatividade e prática. E é para isso que tá vindo agora a nossa bateria de exercícios. Chegou a hora de colocar tudo em prática, cara. Foram muitos conceitos, foram alguns comandos, mostrei algumas técnicas no início, na parte teórica, na parte prática, e agora você vai colocar em prática os seus conhecimentos. É claro que se você se enrolar em algum desses exercícios, a gente tem lá as respostas, mas o objetivo não é você ficar copiando a minha resposta. É você fazer a sua, comparar com a minha e colocar nos comentários. Tanto faz você colocar no comentário da aula ou no comentário do exercício. O que importa é você praticar. E para essa aula, eu separei os seguintes desafios. Na aula anterior, a gente parou no exercício 77 e agora está vindo aí o exercício 78, que é o seguinte: faça um programa que leia 5 valores numéricos e guarde numa lista. Tranquilo, você vai fazer um for com um range e ficar lendo exatamente como a gente acabou de fazer na parte prática. No final, mostre qual foi o maior valor e o menor valor digitado. A gente já fez isso no mundo anterior, só que agora eu também quero as suas respectivas posições na lista. Vamos ver esse exercício funcionando na prática. Estou aqui executando o exercício 78 e tá aqui, ó. Vou colocar 5 valores. 7, 2, 9, 8, 3. Ó, coloquei 5 valores. 7, 2, 9, 8, 3. Vamos analisar. Eu quero o maior valor e o menor valor. O maior valor foi 9, que está na posição 2, e o menor valor foi o 2, que está na posição 1. Então vamos ver? Vou dar Enter aqui no 3. Ó, você digitou os valores 7, 2, 9, 8 e 3, certo? O maior valor digitado foi 9 na posição 2 e o menor valor digitado foi 2 na posição 1. E aqui ele está nas posições porque pode acontecer isso daqui, ó. Vou executar de novo esse programa. Digite o valor 1, 2, 1, 5, 5. Ele mostrou lá, ó. Eu digitei 1, 2, 1, 5, 5. O maior valor digitado foi 5 nas posições 3 e 4. Ó, tem um 5 na posição 3 e 4. E o menor valor foi 1. E estão na posição 0 e 2. Ó, na posição 0 e na posição 2 tem o número 1, que foi o menor. E aí, como é que você vai fazer isso?
Como você vai fazer depende só de você. Se por acaso você se enrolar, é sinal de que você está tentando pular etapas, é sinal de que você está tentando bancar o esperto ou bancar a esperta. Com todos os conhecimentos do mundo 1, do mundo 2 e agora o iniciozinho do mundo 3, você consegue fazer esse exercício aqui mole, mole, fácil, fácil. Você só precisa raciocinar um pouquinho mais. Então tenta replicar essa experiência aí do exercício 7 e 8. E já tá vindo aí o 7 e 9, que é o seguinte, ó. Cria um programa onde o usuário possa digitar vários valores numéricos. Eu não disse quantos são, ele vai adicionando e vai dando append lá na lista, conforme o usuário quiser continuar ou não, você já vai ver funcionando. E cadastre uma lista. Caso o número já exista lá dentro, ele não será adicionado. Então você vai lá digitar um número, se eu digitar depois o mesmo número, ele não vai adicionar na lista, ele só vai adicionar números inéditos, números novos. No final, serão exibidos todos os valores únicos digitados em ordem crescente. Vamos ver como funciona esse daqui. Então o exercício 7 e 9 já está rodando aqui e eu vou botar aqui, ó, digite um valor. 5, adicionado com sucesso. Quer continuar? Quero, sim. Digita outro valor. 9. 9 também vai ser adicionado com sucesso. Sim. Outro valor, 3, também vai ser adicionado com sucesso. Quer continuar? Sim. Agora eu vou tentar adicionar um 9. O 9 eu já tenho. Ó, valor duplicado, não vou adicionar. Quer continuar? Sim. Vou adicionar o 3. Valor duplicado, não vou adicionar. Quer continuar? Sim. Valor 7. Valor adicionado com sucesso. Quer continuar? Não, não quero continuar. Agora chegamos ao final do programa. E vamos ver aqui como vai ser o resultado. Ele vai mostrar, ó, você digitou os valores 3, 5, 7 e 9. Isso é, eu botei os valores e eles nem estão em ordem. Ó, seria 5, 9, 3, 7. Mas ele botou 3, 5, 9, 7. Colocou em ordem. Então esse é o seu segundo desafio dessa aula. É o exercício 79. Então tá aqui o enunciado. Você acabou de ver ele funcionando. Bota a mãos à obra aí. Faz o seu exercício. Coloca aqui no comentário que mais durante essa semana já vai começar a sair a lista de exercícios aí resolvidos. A gente está colocando mais ou menos 2 ou 3 exercícios resolvidos por semana. Você não tem que ficar esperando a resposta, você tem que fazer a sua. Vamos agora ao exercício 80. O 80 pede o seguinte: crie um programa onde o usuário possa digitar 5 valores numéricos, mais uma vez, e colar aqui numa lista, já na posição correta de inserção, sem usar o sort. Então você vai ler, por exemplo, o valor 3, ele vai colocar o 3. Vai ler o valor 8, ele vai colocar o 8. Quando você lê o 5, eu vou ter que abrir o 3 e o 8 e colocar o 5 no meio, porque o 5 está entre 3 e 8. É isso que eu quero. Eu não quero que você leia todos os 5 e depois coloque em ordem com sorte. Você não pode usar o sorte nesse desafio. No final, mostra a lista ordenada na tela. Esse parece fácil, mas vai precisar, ó, da sua cachola, porque você tem que prestar atenção se ele é o primeiro valor, se ele é o último valor, e aí você tem comandos para adicionar no primeiro, adicionar no último, adicionar no meio. A gente viu isso durante essa aula. Vamos ver esse exercício funcionando. Já estou aqui no 80, rodando, e vou colocar 5 valores. Vou colocar aqui 7, adicionado no final da lista. Ó, vou botar o 2. O 2 foi adicionado na posição 0 da lista, então ele já chegou o 7 para o lado. Vou colocar o 5, que está entre 2 e 7. Ele vai adicionar na posição 1, quer ver? Olha lá, adicionou na posição 1. Então ele colocou o valor ali na posição. Vou botar o valor 9. Ele vai adicionar lá no final da lista, lá, adicionado no final da lista, viu? Ele consegue perceber em que posições ele foi adicionado. E mais um valor aqui, 3. O valor 3 vai ser adicionado depois do 2, na posição 1 de novo. Tá lá. E os valores digitados em ordem foram 2, 3, 5, 7, 9. Não adianta roubar. O que eu quero é que você consiga descobrir em que momento, em que posição o item vai ser adicionado, o elemento vai ser adicionado dentro da lista. Bota a cabeça para funcionar aí, porque dá para fazer. É só você procurar na playlist o resultado, né, a nossa resposta para o exercício 80, mas tenta fazer sua própria resposta. Eu gosto muito desse exercício 80. Quando eu passo em sala de aula, os alunos acham bem desafiador. Vamos agora ao exercício 81, que diz o seguinte: crie um programa que vai ler vários números e colocar numa lista. Vários números, aquele negócio, quer continuar sim ou não. Depois disso, eu quero mostrar quantos números foram digitados, a lista de valores ordenado de forma decrescente, do maior para o menor, e se o valor 5 foi digitado e está ou não na lista. Esse é um pouco mais fácil, né? A gente nunca é um nível só crescente. A gente vai lá, volta, né? Eu estou tentando mostrar usando o maior número de comandos possível. Então ele quer saber quantos números foram digitados, a lista de valores em ordem decrescente e se o 5 foi digitado e está ou não na lista. Vamos lá? Já estou aqui com 81, são vários valores, então eu vou botar lá 3, sim, fora de ordem, 9, sim, 2, sim. O 5, que é o que eu preciso, né, que eu quero analisar, sim. E o 0. Quer continuar? Não, não quero mais continuar. Então eu digitei 3, 9, 2, 5 e 0. Foram 5 valores. Então ele tem que mostrar que eu digitei 5 valores,
Em ordem decrescente, ele vai ficar 9, 5, 3, 2 e 0. E o 5 faz parte da lista. Então vamos ver. Olha lá, você digitou 5 elementos, o valor em ordem decrescente é 9, 5, 3, 2 e 0, e o valor 5 sim faz parte da lista. Você pode até aprimorar esse exercício dizendo em que posições o 5 se encontra. Mas eu não pedi no enunciado, vamos rodar ele de novo e não vamos botar o 5. Onde está o valor? 3, quer continuar, 7, quero continuar, 2, não quero continuar. Ele vai botar lá, ó, foram 3 elementos, os valores em ordem decrescente são 7, 3 e 2, e o valor 5 não foi encontrado na lista. Viu? Esse é um pouco mais tranquilo que o anterior. Esse 81 é mais simples mesmo, mas mesmo assim você vai utilizar muitos comandos que a gente aprendeu durante essa aula. Vamos agora ao 82, que é o penúltimo exercício dessa aula, que é o seguinte: crie um programa para ler vários números e colocar na lista, que ele quer continuar sim ou não, e depois disso, crie 2 listas extras. Então eu vou ter 3 listas, vou ter uma lista com todos os valores digitados, e depois eu vou ter 2 listas extras, que vão conter apenas os valores pares e os valores ímpares digitados, respectivamente. Então vou ter uma lista com todos os números, vou ter uma lista só com os números pares e uma outra lista só com os números ímpares. E ao final, mostra o conteúdo das 3 listas geradas. Existem várias maneiras de se fazer isso. E eu vou te pedir o seguinte: não faz assim na hora que você lê o número já alimenta as 3 listas. No primeiro looping, faz só a leitura dos valores. Depois você analisa esses valores e coloca nas listas respectivas. Fica mais interessante você fazer dessa maneira. Vamos ver o exercício funcionando. Já estou aqui com 82, vou digitar os valores. Ó, 6, quer continuar assim? 2, quer continuar assim? 7, continuar. 8, quer continuar. 3, quero continuar. E o último, 9. Quer continuar? Não quero continuar. Aí ele vai parar, vai jogar, já jogou isso tudo dentro de uma lista. Quando eu dou Enter, aí ele vai analisar essa lista e criar as outras 2. Faz desse jeito aí no seu desafio. Vou dar Enter, ele botou lá. A lista completa é 6, 2, 7, 8, 3 e 9, não botei nem em ordem. E a lista de pares é 6, 2 e 8. E a lista de ímpares é 7, 3 e 9. Então eu criei 3 listas, uma completa, uma só com os números pares, outra só com os números ímpares. Tenta fazer essa daí. Essa aí também é bem simples. Na verdade, a simplicidade depende de pessoa para pessoa, né? Não estou dizendo que se você não conseguir, você é burro ou você é burra. Tenta, treina, e se por acaso você precisar voltar para o mundo 2 e assistir às aulas de looping, faça isso, porque é muito importante que você saiba fazer isso, porque as estruturas compostas, elas utilizam muito looping. E você precisa saber trabalhar, porque qualquer linguagem de programação imperativa tem loopings. Vamos agora ao 83, cara. Esse é um senhor desafio. Vamos ver se você consegue fazer. Se não conseguir, não tem problema. Esse é bem mais complicado. Eu nem vou te dar dica nenhuma de funcionamento dele, mas eu quero que você entenda como isso aqui funciona. O exercício 83 é o seguinte: crie um programa onde o usuário digite uma expressão qualquer, uma expressão matemática qualquer usando parênteses. Seu aplicativo deverá analisar se a expressão passada está com os parênteses abertos e fechados na ordem correta. Então, basicamente, ele vai funcionar da seguinte maneira: ele vai analisar uma expressão. Dá uma olhada nesse exercício funcionando. Então, ele está pedindo uma expressão aqui. Vou colocar 2 parênteses, A mais B, isso tudo vezes C. Aí eu quero saber se essa expressão é válida. Ó, ele disse que a expressão é válida. Vamos digitar uma expressão inválida? Vou executar de novo. Vou abrir 2 vezes, A mais B vezes C. Vou esquecer de fechar esse parênteses aqui do final. Ou vou fechar 2 vezes, sei lá, errei. Tá vendo? Parece que tá válido, mas não tá, ó. Ele vai dizer que a expressão está errada. Isso porque eu botei um parênteses a mais no final. Então, se eu esquecer parênteses, também, ó. Vou botar aqui, abre 2, A mais B vezes A vezes C, isso tudo menos 2. Seria fechar um aqui, né? Vou esquecer de fechar esse, a expressão está errada. Então eu quero que você pense como você vai fazer isso de forma de uma lista, analisando essa expressão e vendo se ela está certa ou errada. Desafiador esse desafio, né? Olha, uma frase maravilhosa. Esse desafio ele é bem legal. Esse, quando eu passo em sala de aula, entra em desespero. É desespero total, é gente correndo pelada, é um absurdo. Mas tenta fazer. Se você não conseguir, não tem problema. A resposta vem aí durante as próximas semanas. É só você ficar de olho lá na nossa playlist do Mundo 3 e dar uma olhada na resposta do exercício 83. Combinado? Então é isso, pequeno gafanhoto. Chegamos ao final da sua aula 17. Espero que você tenha gostado. Essas aulas ficam grandes mesmo. A gente dividiu o assunto lista em 2 aulas. É assim mesmo. Na próxima aula é muito importante que você tenha feito todos esses desafios, porque eu vou botar uma lista dentro da outra. E se você está se enrolando colocando uma lista só, você imagina quando eu começar a empilhar listas. E você aí achando que o curso de Python do curso em vídeo era só iniciantezinho. Mas todo mundo que está começando, se praticar, se fizer os exercícios, consegue entender sem problema nenhum.
O que não pode é desistir. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores. Cara, foram mais de 1000 patrocinadores. Você viu os nomes passando aqui durante as aulas. Você viu durante essa aula também. Agradeço a todos vocês. Dá uma olhadinha lá no Apoie-me. Vê se você consegue apoiar o nosso projeto para manter o curso em vídeo no ar. Agradeço a Hostnet, hospedagem de sites, que está sempre aí apoiando a gente. Mais uma vez dizendo, se você tiver um site e tiver um site em Python, agora você pode hospedar na Hostnet. E é isso. Continue acompanhando o curso em vídeo, continue acompanhando as nossas aulas, as nossas playlists. Aqui em cima, no izinho de interatividade, sempre aparece coisa nova. Coloco os links importantes para você ver durante essas aulas. Aqui em cima tem o link para o Mundo 1, para o Mundo 2, para o Mundo 3, todas as playlists. Então tá tudo ficando muito bem organizado para que você aprenda de uma vez por todas Python. A gente se vê na próxima aula com a segunda parte da aula de listas. Um grande abraço, pratica aí, faz todos os desafios dessa aula e a gente se vê na próxima aula na fase 18 do seu curso em vídeo de Python Mundo 3. Um grande abraço e até a próxima! Que aula grande! Que aula grande!